Eu lembro a você um dado importante, viu? Vou até aproveitar e fazer aqui esse comentário. Não sei se você se atentou, se recorda disso, se você faz tempo que não estuda essa questão, mas até pouco tempo atrás havia três espécies de crimes militares. Perdão. Duas espécies de crimes militares. Três é agora. Então, até então havia dois tipos de crime militar. Agora a gente tem, desde o final de 2017, a gente tem três tipos de crime militar, hein? Então aumentou o leque de crimes militares, isso ampliou o rol de competência da justiça militar, tanto estadual quanto militar federal. Então, deixa eu colocar aqui essa lembrança, tá? Desde o advento da lei 13.491 de 2017, há três modalidades de crime militar, tá bom? Quais são? Primeiro, né, as que já existiam desde sempre, né? O crime militar próprio, o crime militar impróprio e agora a nova, o crime militar por extensão. Então vamos lá. Vou tirar aqui do nosso campo visual só para não atrapalhar. Então, anote isso daí, tá? Você se recorda que era o crime militar próprio? É aquele tipificado exclusivamente no Código Penal Militar. Como, por exemplo, o crime de abandono de posto, deserção, dormir em serviço, tá? Entre outros. Muito bem. O que é um crime militar impróprio? Impróprio é aquele tipificado tanto no CPM quanto na legislação penal comum, mas cometido por militar em alguma das situações descritas no artigo 9º do CPM. Por exemplo, um crime de estupro praticado em situação de serviço. Isso é um crime militar impróprio. Por quê? Porque o estupro está tipificado tanto no Código Penal Militar, artigo 232, quanto na legislação penal comum, no CP, artigo 213. Mas se ele for praticado por militar numa das situações descritas no artigo 9º, por exemplo, praticar o fato em situação de serviço, isso vai gerar o crime militar impróprio. Então, a gente sempre teve essas duas categorias, né? Agora, nota um detalhe. Para ser crime militar, qual era, digamos, a regra de ouro? Tem que estar previsto no CPM. Um militar pode, em serviço, cometer um crime e esse crime não está tipificado no CPM. Quando vigorava a regra de ouro, a gente tinha que concluir, então isso é crime comum. Porque ainda que ele tenha praticado o delito em situação de serviço, esse comportamento criminoso não está previsto no Código Penal Militar, mas sim numa lei penal extravagante. Então, tudo bem, então a gente vai ter que enquadrar o PM nessa lei extravagante, nessa lei penal comum. E aí, se a gente enquadrou o PM nessa lei penal comum, ou o militar das Forças Armadas, que seja nessa lei penal comum, então ele cometeu um crime comum. Quem vai julgá-lo? A justiça comum. Justiça comum. Mudou. Porque agora entrou essa terceira categoria. Essa que surgiu em novembro de 2017, o chamado crime militar por extensão. O que é o crime militar por extensão? É aquele tipificado na legislação penal comum, no Código Penal, numa lei penal especial. Então é a tortura, por exemplo, né? Lei de tortura, lei de abuso de autoridade. Então é aquele tipificado na legislação penal comum, mas praticado por militar em alguma das situações descritas no artigo 9º do CPM, do Código Penal Militar, como o exemplo do crime de estupro praticado em situação de serviço, não, mas como exemplo de praticar o fato em situação de serviço, né? Deixa eu colocar aqui, vai. Por exemplo, esses que eu citei, vai, tortura ou abuso de autoridade
praticados em situação de serviço. Isso, e há um alerta importante que eu tenho para te fazer. Ó. O STJ havia editado uma súmula, essa súmula sempre foi super cobrada em concurso, súmula 172. O que essa súmula diz? De acordo com ela, compete à Justiça Comum Estadual julgar o PM por crime de abuso de autoridade. Então, PM pratica abuso de autoridade, quem julga? A Justiça Comum. Ah, Stefan, mas você escreveu aí que se o PM praticar abuso de autoridade em serviço, ele cometeu um crime militar, então ele vai ser julgado pela polícia militar. Tá colidindo aqui as informações. Tudo bem, tá colidindo por quê? Porque essa súmula é antiga. Essa súmula é anterior à mudança de 2017. Ó, então já pode colocar aqui, súmula cancelada. Na verdade não foi cancelada porque não houve um procedimento formal de cancelamento, revogada, né? Revogada pela Lei 13.41 de 2017, que ampliou a competência da Justiça Militar. Então, ó, te perguntarem no concurso, só para a gente poder fechar esse parênteses. Quem julga abuso de autoridade praticado por policial militar em situação de serviço? Justiça Militar Estadual. O examinador te confronta. Doutor, mas e a súmula 172? Doutora, e esse entendimento sumulado pelo STJ? Você vai responder, excelência, esse entendimento vigorava antes da Lei 13.491. Ela provocou, porém, uma ampliação da competência da Justiça Militar, de maneira que fatos praticados por militares em serviço, ainda que subsumidos a leis penais comuns, com essa lei passaram a ser crimes militares, o que abrangeu o caso do abuso de autoridade. Daí porque a súmula 172 encontra-se revogada. Fechou? Vamos voltar lá para cima. Nossa tabelinha, né? Então vamos lá.